Tipos de violência contra a mulher. Infelizmente, no Brasil, as pessoas acham que violência é só violência física, quando na realidade nós sabemos que existe a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual. E vale ressaltar o seguinte, que muitas vezes a violência psicológica termina causando mais danos às mulheres do que a própria violência física. E eu também gostaria de deixar bem claro que violência física não é só soco. Empurrão é considerado violência física, beliscão é violência física, então as mulheres precisam ficar atentas, porque muitas delas terminam não se identificando como vítimas de violência. Denúncia na delegacia. O canal mais comum de denúncia para as mulheres, sem dúvida alguma, é a delegacia de polícia, porque é o que é mais divulgado pela imprensa. As mulheres se dirigem até a delegacia, geralmente são atendidas pela delegada, no caso aqui de Aracaju, pela delegacia especializada, nos interiores nem todas as cidades têm delegacia especializada, e elas são atendidas, nesse momento é feito o inquérito policial ou não, o BO ou não, porque vale ressaltar que a medida protetiva ela é autônoma, ela é independente. A mulher pode requerer a medida protetiva mesmo que não haja boletim de ocorrência ou inquérito. Hoje já está plenamente estabelecido pela Lei Maria da Penha que nós precisamos que as delegacias tenham um atendimento especializado para essa mulher, para que essa mulher não seja revitimizada, para que essa mulher seja acolhida e cuidada na delegacia. E é importante que seja dito também que na delegacia a mulher pode requerer apenas a medida protetiva. A medida protetiva hoje ela é considerada uma medida autônoma, independente da existência de BO, de boletim de ocorrência ou de inquérito policial. E acho também que vale a pena ser dito que a Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, impede a aplicação da Lei 9.099/95 em casos de violência doméstica contra a mulher, ou seja, impede conciliação e transação penal. Esse processo, obviamente, tem que ser encaminhado ao juízo para a adoção das providências cabíveis. Outros canais de denúncia. Nós temos o 180, temos o 190, temos os CRANs de suas cidades, e vale a pena ressaltar que hoje no nosso estado já são 48 CRANs funcionando, inclusive aqui na nossa capital, na Rua Campo do Brito. Temos também o Ministério Público, a mulher pode se dirigir diretamente ao fórum e pedir a medida protetiva ao juiz. E, por fim, tem a Coordenadoria da Mulher, que estamos aqui de portas abertas para receber as mulheres de 7 até 1 da tarde, de segunda a sexta. E eu quero deixar muito claro que a Coordenadoria da Mulher não é um órgão preso dentro do Tribunal de Justiça. Nós temos a intenção de estar juntas com essas mulheres para poder realmente ajudá-las a saírem dessa violência. Medidas protetivas. A medida protetiva no passado, antes do advento da lei de 2023, ela era considerada uma medida de natureza cautelar. O que é que isso significa? Ela tinha por objetivo proteger a mulher, mas também garantir eficácia ao processo. Hoje não é mais assim. A medida protetiva, desde o ano passado, ela passou a vigorar sendo uma medida tutelar inibitória. O que é que isso quer dizer? Ela visa exclusivamente proteger a mulher ou dependentes que estejam com risco à sua integridade física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Isso quer dizer também que a medida protetiva ela vai vigorar independente da existência de processo civil ou criminal, independente do fato dessa violência configurar ou não um ilícito penal, independente da existência de BO ou de inquérito policial. E ela deve vigorar enquanto o risco existir com relação à mulher ou seus dependentes. E vale dizer ainda que o juiz não pode revogar a medida protetiva sem a oitiva da vítima para saber se existe ou não risco ainda à sua integridade. Tipos de medidas protetivas. O juiz, quando ele defere uma medida protetiva, são várias as situações que podem ocorrer. Vou citar o caso, por exemplo, daquele cidadão que possui uma arma de fogo. Então, o juiz pode suspender a posse dessa arma de fogo, devendo informar ao órgão específico essa suspensão. O juiz pode afastar esse agressor do lar. O juiz pode fixar, inclusive, um auxílio aluguel para essa vítima. Pode e deve, inclusive, que precise de um local para morar. O juiz pode fixar um espaço físico em distanciamento desse homem para essa mulher. Então, muitas são as medidas protetivas que dão segurança e protegem de verdade essa mulher vítima de violência ou que haja ameaça de violência. Fluxo de aplicação da medida protetiva. Antigamente, no passado, se exigia uma série de requisitos para o deferimento de uma medida protetiva.
A alteração do ano passado trouxe à Lei Maria da Penha um valor maior para a mulher, para a palavra da mulher. Então, hoje, quando a mulher se dirige ao juiz da comarca, quando a mulher se dirige ao promotor, ao delegado, como regra, se aquela história contada tiver verossimilhança, o delegado, o promotor ou o juiz, no caso o delegado e o promotor, devem requerer a medida protetiva e o juiz deve deferir essa medida protetiva no prazo máximo de 48 horas. E quanto ao delegado, ele deve enviar também o requerimento dessa medida ao juiz da comarca no prazo máximo também de 48 horas. Aumento do deferimento de medidas protetivas em Sergipe. O que a gente percebe é que houve um aumento significativo no número de deferimentos de medidas. Em 2022, foram 2.590 medidas protetivas deferidas no nosso estado. O ano passado foram 5.146 e esse ano já estão mais de 500 medidas protetivas deferidas, o que mostra a eficiência da magistratura do nosso estado no deferimento dessas medidas, que são de suma importância para a proteção da mulher. Por que denunciar? Eu costumo dizer, sempre que eu me encontro com mulheres em palestras, que uma mulher ela não se casa com um sapo, uma mulher ela se casa com um príncipe. E muitas vezes esse príncipe se torna sapo, porque numa relação inicial nenhum homem conquista uma mulher batendo ou agredindo. Ele conquista com carinho, com afeto, só que muitas vezes esse homem vai mudando e a mulher precisa ficar atenta a essa mudança no homem, porque, como eu disse no início da entrevista, nós precisamos ter cuidado com a violência psicológica, com a violência moral, porque, como regra, essa violência termina crescendo e vira uma violência física, e aí surge o maior problema. Em muitas situações de violência física, que é quando realmente a mulher vai na delegacia e denuncia, surge uma outra fase, que a gente chama de fase da lua de mel. É quando esse homem diz que vai mudar, quando esse homem pede perdão, quando esse homem muitas vezes fala, até acusa a própria mulher e diz que nunca mais ele vai agir daquele jeito. E a gente percebe que esse homem e essa mudança ela é temporária. Essa mulher termina voltando para essa relação abusiva, sem que esse homem se trate, sem que esse homem seja cuidado em grupos reflexivos. Ela volta para essa relação abusiva e o que a gente percebe na maioria dos casos é que termina evoluindo para crimes mais graves e até feminicídio. Por isso, a mulher precisa denunciar quando ela de logo percebe a mudança no comportamento desse homem, que antes era gentil e carinhoso e passou a ser um homem agressivo e manipulador. Toda e qualquer pessoa pode denunciar a violência doméstica, porque já se estabeleceu o entendimento de que crimes de lesão corporal, por exemplo, é considerado crime de ação pública, ou seja, pode ser iniciado independente da concordância ou não da mulher. Então, aquele vizinho que percebe que a sua vizinha está sendo agredida, que houve gritos, que houve barulho de agressão, ele tem que ter um pouco mais de empatia, de solidariedade e denunciar e proteger essa mulher. E a gente tem que se colocar no lugar do outro sempre para ter uma sociedade mais solidária. Conselho para homens e mulheres. Que a família, de verdade, ela tem que ser baseada em amor e respeito. Então, o que eu digo às mulheres é o seguinte: invista na sua relação com amor, com carinho, com respeito. Cuide de sua família, cuide de você, cuide dos seus filhos. Vá trabalhar, porque a gente sabe que mulheres têm jornadas duplas, triplas, quádruplas. E quanto ao homem, faça o mesmo. Cuide da sua mulher. Aquela mulher que um dia você conquistou para se casar com ela, continua sendo a mesma mulher que um dia você amou. Então, resgate esse amor. E se algum problema surgir durante a relação, que é natural, o diálogo é que resolve tudo. Então, a base de qualquer relacionamento tem que ser o amor e o respeito. E é isso que eu desejo a todos os sergipanos. Que vivam com amor e respeito, assim nós teremos um estado melhor.